A gente está com os especialistas aqui, a gente tem que trazer informação de qualidade para os ouvintes da 94 Live. Agora, a gente estava num gancho aqui em off, né, junto com o Caracas, que é um cara que já passou pelos processos, né, que a gente falou junto com vocês aqui. E vamos falar para o ouvinte da 94 um pouquinho também, né, de como resguardar a empresa, né, dentro da questão da sociedade, né? A sociedade da sua empresa está segura, está documentada? A gente vai dar um pontapé inicial agora com a galera aqui para deixar tudo bem esclarecido para o ouvinte da 94 Live. Como é que a gente faz esse processo, né? Assim, muitos empresários, eles estão focados na parte de crescimento da empresa, mas realmente não têm a noção de se resguardar na parte jurídica, né? E aí, quando você não faz isso, acaba virando uma bola de neve, né, pessoal? Vocês podem dar um pontapé, uma dica para o ouvinte da 94 nesse sentido, para que ele fique realmente inteirado do assunto? Muito bom dia, Chula. Bom dia, ouvintes da 94. Então, a gente pega uma carona naquele papo de semana passada, né, para falar que é importante que ele esteja focado no produto, no negócio, mas também é importante que ele olhe para as estratégias de mercado, para as estratégias de tributação. Então, o primeiro ponto é: qual o meu segmento? Onde eu atuo, né? Como que eu faço para pagar menos imposto? E aí, semana passada a gente deu uma dica de olhar para a concorrência. Essa semana a gente pode dizer o seguinte, né? Olhar para dentro do seu negócio, como pagar menos imposto. Eu consigo fazer um levantamento nacional, olhando o que são as expectativas, o que são as oportunidades para dentro do meu negócio, pensando o que tem de melhor para ele. Excelente. E na prática, eu queria que você falasse para os ouvintes também qual que é a importância de um acordo de sócios bem estruturado, né? Para a gente evitar conflitos, né? Proteger o negócio no longo prazo. Quando isso pode ser feito e quando deve ser feito, né? Ô Lucas, eu imagino que esse tipo de situação seja muito recorrente para vocês, né? E é bom a gente trazer os especialistas aqui, porque os mais diferentes tipos de situações a gente já deve ter, assim, vivenciado dentro do escritório Bernardes Azevedo, não é verdade? Com certeza, né? O acordo de sócio, ele é extremamente importante para alinhar os sócios. É aquilo que o contrato social não fala. Normalmente a contabilidade ali, né, quando vai começar, ela vai pegar aquele modelo que a própria junta comercial já te oferece de um contrato social para fazer definições genéricas. E à medida que a sociedade vai se desenvolvendo, você vai começando a entender melhor o negócio e aí chega uma hora que você tem que fazer um alinhamento com o seu sócio. E é aquilo que o contrato social não prevê, você começa a colocar nesse acordo. Como que a gente vai fazer as atribuições internas? Qual que é a responsabilidade específica de cada um, até para você não ficar abrindo demais a sua empresa para o mercado, porque o contrato social, ele é público, a pessoa tem acesso, então tem certas estratégias que você prefere manter ali em sigilo, então você faz esse acordo de sócio para alinhar melhor entre as partes e garantir a segurança, né? A sociedade, ela começa ali com uma organização interna, depois você olha para fora, mas primeiro você tem que arrumar a casa também. Excelente. E nesse sentido, quais são os principais riscos para os empresários quando a gente não tem uma governança corporativa definida, né? Quando a gente não tem clareza sobre a responsabilidade dos administradores? Legal. Governança corporativa é um nome bonito para falar o que são as regras internas dentro de uma empresa, né? O que os funcionários farão na ausência dos donos, né? Qual que é a cultura que é perpetuada ali entre os donos, os funcionários, e que os clientes também entendem. Sim. Então, governança corporativa nada mais é do que organizar a casa, né? Com regras, com cultura, com formas que a gente traz de fora do mercado para dentro da empresa e normas que são seguidas por todos, né? Desde da faxineira até o sócio. É isso aí, a casa arrumada, a gente tem mais tranquilidade para trabalhar e focar, né, em outros pontos da empresa. E aí a gente está com a turma aqui que sabe tudo, né? No caso do crescimento da empresa, né? Como é que a gente tem a definição da estrutura societária? Isso faz diferença? Faz toda a diferença, né? Quando a gente pega ali uma empresa que começa a crescer, o faturamento dela já vai empurrar ela para outro tipo societário. Normalmente. E eu vou te interromper, doutor Lucas, porque a gente está falando com vocês e vocês são sócios, né? Vocês também têm né? Vocês passam por isso tanto em orientação quanto na vivência de vocês no dia a dia dentro do próprio escritório de vocês, não é verdade? Com certeza, isso aí é algo que a gente vive no dia a dia e a gente aprendeu isso vivendo também, não só estudando, mas a gente foi vivendo isso, passando por essas situações e a gente vê na prática a diferença que, por exemplo, é você sair de um MEI e ter uma sociedade, o tanto que isso muda no seu crédito no mercado, né? A importância que isso tem e na hora que você começa a ter um faturamento um pouco maior, você já vai desenquadrando e você tem que fazer esse planejamento
planejamento no início do ano, porque você não consegue alterar tão fácil isso no curso do processo. Então você já tem que olhar e falar, pô, como será que vai ser o meu ano? O que eu espero para esse ano? E já ir fazendo essas alterações. Isso faz toda a diferença. E vai subir no degrau. Vai chegar um momento que você fala, não faz mais sentido eu estar no Simples Nacional. Tenho que ir para o lucro presumido, para o lucro real. Chega um momento que você começa a ter aquele colaborador que se destaca muito. Você fala, pô, talvez essa pessoa tenha que entrar aqui, ter uma participação na sociedade, eu tenho que mudar a forma de remuneração dela. Então, à medida que a sua empresa se desenvolve, você precisa desenvolver também a estrutura societária dela. Uma aula, né, Caracas, que a gente está tendo aqui com essa galera, bom demais, doutor Lucas. Você falou do início da empresa, que muita gente às vezes não se liga, monta uma empresa junto e um dos dois trabalha mais do que o outro. E acho que esse pensamento de dono fica durante muito tempo e muitas vezes as pessoas não se ligam que, pô, eu estou trabalhando pela empresa, então eu tenho que receber um salário pelo que eu faço. E como dono, nós dois, lá no final, vamos tirar o prolabore. E isso mata muita empresa lá no início, né? Essa visão de dono e hora nenhuma. O pessoal fala muito que é muito cacique e pouco índio, né? Muita gente mandando e pouca gente para obedecer. Vocês devem enfrentar isso muito lá. Esse conceito que você trouxe é muito importante porque os empresários confundem muito a diferença entre prolabore e divisão de lucros. Então, prolabore é aquilo que você vai receber pelo cargo que você ocupa na empresa. Então, prolabore podem ter diferentes prolabores dentro de uma empresa só. Sim. E divisão de lucros é o lucro que a empresa gerou ao longo do mês que será repartido entre os sócios na medida das cotas sociais que cada um tem. Então são dois conceitos totalmente diferentes. E aí nesse caso que você traz, em que tem diferença de trabalho, de entrega para a empresa, isso pode ser regulado através da diferença entre os prolabores e a diferença entre as repartições de lucro também. Já estamos com mais uma dica aí pro pessoal. Aproveitar que vocês estão aqui, né? E eu queria que vocês deixassem uma mensagem pro ouvinte da 94, já com tantas dicas que a gente trouxe para eles aqui, qual mensagem que vocês deixariam assim, principal para quem tem uma empresa que é societária? Olhe para dentro de casa. A gente foca muito no mercado. Eu preciso vender mais, eu preciso conquistar minha fatia do mercado, eu preciso faturar melhor. Só que às vezes a gente esquece de olhar para dentro. Como que tá minha casa? Não adianta nada a gente crescer e tá tudo bagunçado e você vê tudo que você construiu ruir exatamente porque você não estava alinhado, que você não estava resguardado, protegido. Então nunca deixe de olhar para dentro de casa. Preocupe com a sua empresa, preocupe com a sua estrutura interna, porque é isso que vai sustentar o seu crescimento e é isso que vai te permitir crescer por muitas vezes. Excelente informação de qualidade a gente teve aqui nessa manhã com o Dr. Gabriel Azevedo, que é especialista em direito empresarial, e também Dr. Lucas Bernardes, que é expert em direito imobiliário, e não por isso o escritório Bernardes e Azevedo é esse sucesso. A gente pode deixar o endereço de vocês, aquele ouvinte da 94 Live que sentiu, falou assim, agora acho que é meu momento de entrar em contato, né, com os especialistas. Vocês podem deixar pra gente aqui as redes sociais e também o endereço da Bernardes e Azevedo para os ouvintes? O escritório fica localizado ali na Avenida Divino Espírito Santo, número 291, no 4º andar, centro de Divinópolis. Encontra também o escritório nas redes sociais, Bernardes e Azevedo. Excelente.